Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje, para uma super live, desafios da família nessa quarentena. Vamos aguardar aqui. O pessoal tá chegando. Rose, olá, tudo bom? Muito bom estar com você. Nós fizemos durante essa semana, a equipe do Cevat RJ fez uma série de lives não, perdão, uma série de vídeos no IGTV falando sobre relações pessoais. Olá, Júnior. E nós falamos sobre as subdimensões, ou seja, sobre alguns valores, né, que são muito importantes para as relações pessoais. Não são os únicos, mas são aqueles que são mais importantes, que são afeto, empatia, sociabilidade e lealdade. E falamos sobre eles durante essa semana, nos nossos IGTVs. Né? Se você ainda não assistiu, procure assistir o mais rápido possível. E nós resolvemos fazer então essa live aqui hoje no sábado para podermos finalizar essa série de vídeos. Oi, Gisele, grande abraço, Gisele, super amiga nossa aí, né? Fizemos muitos trabalhos juntas aí. Um prazer ter você conosco. E nós resolvemos então fazer essa live aqui para a gente poder sintetizar, né, trazer para na nossa realidade, principalmente nesse momento, como que esses valores eles estão impactando no nosso comportamento. Né? Todos os valores que nós temos, eles impactam no nosso comportamento. Mas como é que a gente consegue perceber isso agora, nesse período que a gente está aí de distanciamento social, de quarentena, enfim, o nome que a gente dê. Oi, Lilian, beijo grande, amo. Oi, Erickson, muito obrigada pela sua presença aqui. E nós convidamos a Débora Garcês, nós estamos aguardando a Débora entrar, para conversarmos um pouquinho sobre isso. E aí a gente tirar mais algumas dúvidas a respeito desses, como esses valores podem estar impactando nessa nossa rotina agora, nessa loucura, né, que a gente está vivendo, que a gente não tem precedentes na nossa história, né? Nunca vivemos uma coisa assim tão gritante, tão impactante no nosso comportamento, no nosso mundo, na nossa rotina. Né? Super abraço, Márcia, obrigada pela presença. E a gente está aqui, então, para conversar sobre isso. Como é que, né, hoje, na nossa rotina, amanhã, Dia das Mães, né? E a gente, todo ano, a gente faz cria, né? Toda uma situação, toda uma festividade, todo um momento, e esse ano a gente está né, nesse impacto aí desse distanciamento social, enfim. Como é que está sendo isso na sua casa? E no dia a dia, como é que é esse desafio de ser mãe nesse período aí? Né? Que tem que estar conciliando, as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa, está todo mundo em casa, e aí, gente, como é que faz? Que loucura, né? Tendo que trabalhar em casa, né? A maioria das pessoas, né, estão, né, trabalhando agora pelo trabalho remoto, home office, como queiram chamar. E como é que é conciliar isso com o espaço da casa, com todo mundo junto, criança pequena correndo de um lado para o outro? Como é que é essa situação? E aí, de repente, alguns conflitos começam a surgir, a impactar a nossa vida. Então, assim, é bem complicado mesmo esse momento. Mas será que a gente consegue ter alguma estratégia de solução para isso? Como é que a gente pode estar observando esses nossos relacionamentos? Vou ver se a Márcia não, a Débora Garcês já está por aqui, para a gente já começar a conversar com ela.
Eu tô procurando aqui, não tô achando. Enfim, vamos aguardar mais um pouquinho. Elon, muito obrigada pela presença. E você, coloca aí enquanto a Débora tá chegando. A Gisele já até colocou, ó, loucura, home office, aulas online das crianças, rotina da casa, marido em home office também. Como é que é isso, né? Coloca aí para mim, para a gente já ir trocando uma ideia enquanto a Débora não chega, colocando aí para gente como é que está sendo essa sua rotina. O que está impactando mais? O que mais impacta nesse momento? Nunca tivemos tanto trabalho online como agora. Verdade, Gisele. Eu já estou trabalhando com a questão no mundo online já há algum tempo, mas de repente a gente recebeu uma enxurrada de trabalhos online e a gente nem estava tão preparado para essa questão, né? A gente usa assim, usa o Facebook, usa o Instagram, usa, né, uma rede social ou outra, mas de repente a gente é obrigado a utilizar uma série de equipamentos, uma série de aplicativos que a gente não tinha antes, né, a necessidade de utilizar. E como é que a gente lida com isso, né? O Erickson colocou aqui, dividir atendimento e ser muito criativo para dar a tempo para os 2 filhos. Porque é verdade, eles requerem tempo, né? Precisam. Bom, aqui em casa não é muito diferente da casa de vocês, né? Então, porque acontece. Bom, eu não tenho filhos pequenos. A minha filha amanhã completa 17 anos, né? Então, eu só tenho uma filha. Então, fica um pouco mais fácil da gente gerenciar por já ser uma adolescente. Mas por ser uma adolescente que está no 3º ano do ensino médio, está estudando bastante, e a gente está somente com um notebook. E eu estou trabalhando home office, o meu marido está trabalhando home office, e ela precisa do espaço e precisa do note para estudar também. Então, a gente precisou criar algumas estratégias para isso. E aí a gente fez, assim, alguns horários. Então, uma das sugestões que a gente sempre coloca nisso é colocar alguns horários mesmo para a gente poder estar dividindo isso, fazendo uma negociação. Eu preciso fazer uma negociação. Oi, Ana, beijo! Vou estar com a Ana aí dia 14, às 15 horas, aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o presente desse tempo. Isso é uma outra live, eu já deixo esse convite para vocês. E aí a gente precisou fazer essa negociação aqui para poder a coisa gerenciar, né? Senão não dá conta, senão a gente não dá conta. E aí, é só trabalho? Exatamente, Gisele, a gente precisou refazer as regras e refazer a nossa rotina. Nós não temos aquela rotina anterior, nós criamos uma nova rotina para este período. Então, nós temos as tarefas estão sendo divididas. Isso é o mundo ideal, é ser tudo muito perfeito, tudo muito lindo, mas para cada casa, para cada estrutura, há de se considerar uma solução. Eu não posso dizer que a minha solução, a minha estratégia, ela funciona na minha casa, que ele é conflituoso, né? O ser humano, ele por si só, ele já cria conflitos. Ele cria conflitos com ele mesmo. Quem dirá criar conflitos com o outro também. E aí o que acontece? Voltou? 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 Bom, gente, acho que voltou aqui, né? Me dá um ok aqui, porque eu parei aqui na refazer as regras e rotinas da Gisele. E depois eu não sei mais. Então me dá um oizinho aqui, ó. Faz um oi aqui pra mim, pra ver se... Ah, voltou, tinha travado, né? A Gisele saiu e retornou. Então tá bom. Então se ok, saí, voltei porque estava travando. Tem que ver se o problema não é meu,
né? Porque travou aqui para mim também, né? Que eu fico aqui com outro celular aqui. Então, vocês me sinalizem aí se está travando. Bom, eu não sei aonde que vocês pararam de ouvir o que eu estava dizendo, mas vamos ver aí. Me dá um sinal aí. Eu estava dizendo, eu penso que vocês tenham parado no mesmo sentido, que nós somos conflituosos, né? Nós somos conflituosos conosco mesmo, cada um individualmente, e também quando estamos nas relações não tem jeito, né? Nós acabamos criando esses conflitos também. E por que esses conflitos surgem? Conflitos surgem por causa das diferenças. Ah, gente, mas é a mesma família, todo mundo, mas nós temos valores e peso nesses valores diferentes. Nas regras da Gisele, a Márcia falou que ela parou lá nas regras da Gisele, né? Então, o que acontece? Por nós termos pesos diferentes nos nossos valores, ou seja, como eu encaro o receber o carinho ou eu dar o carinho, só isso por si só já gera um conflito. Ou seja, se eu sou mais afetuoso, se eu sou menos afetuoso, se eu tenho mais empatia, se eu tenho menos empatia. Isso dentro da família, isso já começa a causar algum impacto. Porque aquele que tem o afeto baixo, ele não tem muita necessidade de estar sendo... ele não demonstra tanto carinho. Não é que ele não ama, ele ama, mas ele tem uma outra forma de demonstrar. E aí, nessa questão de outra forma de demonstrar e não precisar muito de abraços e não quer também dar muito desses abraços, isso acaba gerando algum conflito. E aquele outro que precisa muito dessa questão do toque, do abraço, da demonstração de carinho, não se sente amado. E isso, por si só, já cria aí uma solução, uma discussão, né? Já cria um mal-estar que hoje começa a ser bem impactado por conta desse espaço e tempo em conjunto que a gente está vivendo. Então, eu preciso, né, como mãe, né, que nós acabamos ficando aí multitarefas, né, essa é a sensação que a gente tem, né, porque algumas responsabilidades sempre caem para a gente, mas a gente, enquanto mãe, enquanto família, enquanto pais, colocar isso, trazer isso de forma mais calma. Pais ansiosos geram filhos ansiosos, pais conflituosos geram filhos conflituosos. Então, como a gente vai tratar isso, né, trazendo aí a nossa sanidade, né, tentando trazer a sanidade, vamos dialogar mais, vamos trocar mais ideias, vamos apontar essas questões. Família sadia, família unida, né? É muito importante. Eu não estou conseguindo ver alguém da equipe, tenta chamar aí o Garcês para mim, porque pode ter acontecido alguma coisa com a Débora Garcês, que eu não estou conseguindo visualizar ela por aqui. Então, alguém da equipe pode ver o que houve com o Garcês lá, o que houve com a Débora, porque os problemas acontecem, né, gente? Eu não consegui contato com a Débora hoje, né? E a gente está aí em momentos estranhos, né? Então, problemas acontecem. Eu consegui conversar com ela ontem, mas hoje ainda não. Então, se alguém puder dar um alô aí para o Garcês, eu agradeço. E aí, gente, a questão dessa questão da sociabilidade, a questão da lealdade, como eu enxergo, como eu sou leal aos meus relacionamentos, ou como eu sou leal às questões que para mim são importantes e leal, e aí eu não estou falando de fidelidade, tá? Fidelidade é outra história. Estou falando de lealdade. Isso impacta também muito o nosso comportamento. E aí vai interferir assim, uma forma bem gritante aí nas nossas relações entre as famílias, né? Entre a família, entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre
Enfim, hoje a gente tem uma série, às vezes não é só pai, filho, mãe, esposa e esposo que estão convivendo ali. Às vezes nós temos o avô, às vezes nós temos os avós, a avó, temos um tio, ou temos uma outra pessoa, né? A Gisele colocou aqui, manter um equilíbrio nas relações e, mais do que tudo, um ambiente saudável para todos na casa. Verdade, né? E a gente tem que começar a ser criativo, né? Começar a trabalhar um pouco a criatividade, principalmente quem tem criança pequena aí. Vai ter que começar a pensar em algumas alternativas, porque essa galerinha tem um gás tremendo e não para quieta. Oi, Pastor Paulo, obrigada pela sua presença, né? Está aí no Gazeta Cristã, obrigada. Oi, Mercedes, super carinhosa sempre, obrigada por estar aí. Ana Cristina também, obrigada. E aí, essa turminha mais novinha, né? Eles tem um período aí, idade escolar, eles têm um gás muito grande. E ficar todo mundo confinado dentro desse espaço, isso gera um estresse. Então, outra tarefa para os pais. Mas eu não sou pedagogo. E aí, Gisele? Eu não sou pedagogo, eu não sou professor. Como é que é isso, né? Como é que eu tenho que criar essas coisas todas? E agora esse monte de atividade que a escola está mandando. É muito dever, é muita atividade, é muita tarefa. Eu não dou conta disso. De verdade, a gente tem que dar uma respirada aí um pouco de cada vez. Primeiro, se entender com esse... Eu acho que a maioria já está começando a se entender com esses aplicativos, né? Que hoje a gente tem como utilizar. Ter paciência para poder aprender, porque, de verdade, o mundo mudou, né? A gente nunca mais vai voltar a ser o que a gente era, com todas essas questões que se apresentaram. A questão do mundo online, que já era muito presente, ele agora se torna, assim, muito mais presente. Então, a gente precisa se adequar a esse novo momento. E a mãe virou um pouquinho de pedagoga sem querer, né? Se a gente for buscar um pouquinho lá atrás, nas nossas mães e tal, né? Porque as mães que ainda ficavam em casa, tinham esse tempo para estar em casa, por conta, né, da criação dos filhos, a gente lembra que elas tinham essa coisa, né? Do materno, né? Do aprendizado, de estar ali. Essa questão da gente sair para ir para o espaço de trabalho, que foi altamente necessário e não é uma crítica, porque eu também sempre trabalhei de manhã à noite, né, de 7 às 7, enfim. O que a gente acabou por fazer foi terceirizar a educação dos nossos filhos. E a gente começou a abrir mão. E a gente começou também, por estar afastado, a tentar jogar um pouco de outras formas para poder suprir essa quantidade de tempo. E a gente não trocou isso por qualidade. A gente acabou jogando isso através de um presente, através de passeio, mas sem a qualidade de verdade daquilo que a gente precisaria fazer. Ok, Márcia, obrigada aí por ver a questão com a Débora, tá bom. A Gisele está colocando aqui, as famílias mais do que nunca estão presentes no universo escolar dos filhos. Sim, é uma necessidade. Enquanto escola, eu fui gestora de unidade escolar aí por 8 anos e estou na educação há 30. Gisele também já está há muitos anos na educação. A nossa grande questão sempre foi apontar a necessidade de que a família consiga dialogar com a escola o tempo inteiro. Porque a escola não dá conta sozinha, a escola dá conta de conteúdo. É tarefa da escola dar conta dos conteúdos, do aprendizado. Mas é uma questão de valores, a questão dos valores, a questão de todo, do ser cidadão, né? Essa questão é da família. E isso, ao longo do tempo, isso foi sendo esquecido, e nós fomos terceirizando essa educação enquanto família, nós fomos dando para a escola, nós fomos dando para os avós, né, para os nossos pais, nós fomos dando isso para a televisão,
nós fomos dando isso para a internet, nós fomos dando isso para o celular, nós fomos dando isso para os jogos, nós fomos abrindo mão da educação dos nossos filhos. Então, uma das coisas que é importante a gente resgatar nesse tempo é a nossa função e a nossa atividade enquanto pais. E é por isso que muita gente entra em desespero nesse momento, porque realmente essa função ela estava dividida. Não é só uma questão de tempo. E agora, o que eu faço com esse menino? E uma das coisas que a gente percebe, não sei... Oi, Nayara, beijos! Muito bom estar com você aqui. Nayara, super treinadora nossa aí, né? Fantástica. Oi, Garcês, tudo jóia? Débora tá por aí? Como é que eu chamo você? Chamo Débora, como é que eu faço? Me dá um alô aí, por favor. Então, a gente precisa resgatar isso, sabe? Resgatar esse diálogo, resgatar essa conversa com a família, resgatar os limites, porque criança precisa de limites, né? E é o que a gente fez? A gente abriu mão disso. E o que a gente percebe, o que eu percebo nesse espaço de tempo que eu estive na educação, a cada ano, né? Me causa muita dor quando uma mãe chega e fala assim, eu não sei o que fazer com essa criança. Eu não sei o que fazer com meu filho. Eu não sei como educar o meu filho. É complicado. Porque ela, né, pode ter uma ajuda, precisar de uma ajuda, mas ela precisa passar aqueles valores que são importantes para ela, para a família dela, né? E ela não sabe como repassar isso ou como passar. E será que ela sabe que valores são esses? Então, essas coisas nos deixam assim muito preocupadas. Eu, pelo menos, sempre fiquei muito preocupada com isso. E aí, de repente, a gente tem essa parada, e é por isso que eu já convido vocês aí para a live do dia 14 às 15 horas com a Ana Leixo, vai ser no perfil da Ana Leixo, que a gente fala sobre os presentes desse tempo. E um dos presentes é esse, é de parar de eu estar com a minha família 24 horas. Há quanto tempo você não convive com a sua família durante 24 horas? Você realmente conhece o seu filho? Você realmente conhece os gostos? Sabe por que ele faz aquela cara meio tortinha ou não faz aquela cara meio tortinha? Se está tudo certo, se não está? Como é que está isso, né? Então, esse é o momento para isso. Esse é um dos presentes desse momento. A gente precisa enxergar as situações com várias lentes, né? A gente tem muitos problemas nesse momento, realmente. Mas como é que eu posso trocar aqui a lente e enxergar com outros óculos, enxergar com novas lentes? Eu posso simplesmente ver o que eu tenho de presente. O que eu tenho de presente é estar com a minha família hoje e fazer essa mudança e aproveitar esse tempo e trocar, né? Então, aproveite isso. Agora, não é simples. Eu não estou dizendo que é simples, que é como um passe de mágica. Não, não é. A gente precisa fazer isso com base em muito diálogo. E a gente precisa olhar para cada um de nós, primeiramente, entender, se autoconhecer, olhar quais são os nossos pontos de conflito e ver quais são os pontos de conflito que podem gerar com a nossa família e tentar minimizar isso aí ao máximo, né? E não é minimizar de passar mão, mas aproveitar para fazer um diálogo franco, honesto, né? E claro, preciso, para que essas coisas possam ir diminuindo. É lógico que a gente sabe quanta contribuição a mãe, né? Já a gente está falando muito de mãe hoje por conta do Dia das Mães amanhã, né? O quanto as mães precisam da contribuição hoje dos pais. E a gente sabe também que tem muitas famílias em que tanto o pai está com os filhos sozinho ou quanto a mãe está com os filhos sozinho. E isso é um problema também, né, para ser gerenciado, porque hoje pode estar lá somente a mãe com seus filhos em casa ou somente o pai com os filhos em casa e ter que gerenciar esse espaço todo. Então tem que haver o diálogo. Óbvio que crianças menores, né, abaixo aí dos 5 anos, é muito mais difícil, muito mais energia que eles demandam, mas tem que negociar desde sempre,
Eu aprendi que a gente já negocia com a criança no berço, né? Desde sempre você vai negociando, você vai apontando, você vai mostrando as questões. Jorge, me sinaliza aí se eu chamo você para poder chamar a Débora um pouquinho aqui para a gente conversar, né? Que a Débora, assim, tem muitas contribuições para nos dar nesse sentido também. É uma super profissional. Então, assim, nós precisamos estar alertas a essas questões. E aí, volto a falar o que eu falei lá no início da live. A estratégia ou a solução que eu encontro na minha casa, a criatividade que eu encontro na minha casa, pode não servir para a sua. Então, você precisa descobrir ela mesma. Então, tá. Então, vou te chamar aqui, só um minutinho. Você precisa descobrir a sua. Então, agora vamos conversar com a Débora. Não, ela mesma, vocês estão em lugares distintos. Ah, tá. Peraí, então deixa eu achar a Débora. Mas a Débora não está aqui, Jorge. Esse que é o problema. Eu não estou achando a Débora aqui na minha lista. Ela não está na minha lista aqui. Ela não entrou aqui. Então, aconteceu alguma coisa com a internet dela. Ela não está aqui na minha listinha. Eu já chamei, mas não... Ela não entrou na live. E aí eu não consigo. Caiu. Eu imaginei, deve ser algum problema na internet. A internet esses dias tem estado bem, bem complicado. Bom, coloca aí para mim, quem tiver aí, como é que estão sendo as estratégias que vocês estão utilizando aí dentro da sua casa, com relação às crianças aí, principalmente. Quem tem crianças ou adolescentes, como é que vocês estão colocando essas estratégias aí? Como é que tem sido isso? Como é que vocês têm... Flávia, oi Flávia, tudo bom? Eu sei que tem alguém me chamando aqui em algum lugar no meu WhatsApp, mas se eu sair daqui eu vou cair na live, né? Eu não sei se pode ser a nossa amiga Débora. Bom. Ela pode me chamar, o problema é que ela não entrou na live. Eu estou respondendo aqui, Ana, não é melhor a Débora te chamar, Marisa? Ela não entrou na live, né? Ela não está aqui. Ah, ela entrou agora. Deixa eu chamar a Débora. Ai, Débora. Agora entrou. Olá! Uhul! Olha como é que eu tô aqui, gente. Olha. Tá de máscara! Boa, gente, pelo amor de Deus. Que loucura total, loucura total. Um problema aqui no carro, aí atrasou toda a minha vida aqui, gente. Me perdoe, por favor. Lógico, sem problema. Eu falei tudo aqui pra gente bater esse papo, que a gente programou uma coisa tão linda pra fazer agora, gente. Não, mas sem problema. Débora, já vai se apresentando aí, porque agora eu já vou passar a bola pra você, porque eu já falei pra caramba. E o pessoal tá super aqui te esperando. Primeiro eu quero te agradecer, Marisa, pela oportunidade. Estou muito feliz. E essa quarentena está me enlouquecendo muito, gente. Não sei se está enlouquecendo vocês como está me enlouquecendo, mas eu quero te agradecer muito. E fiquei muito feliz com o convite, porque sou mãe, sou coach de parentalidade, estudo psicologia, então trabalho dentro de todo esse contexto do nosso universo, do universo mãe, né? E amanhã é só um símbolo do nosso dia, porque o nosso dia mesmo é todo dia, né? É verdade, é isso aí, isso mesmo. Ai, show de bola. Então, Débora, eu já conversei aqui com a nossa galerinha que está aqui, eu já conversei bastante falando
sobre esses desafios, sobre esse tempo, falando sobre essas questões todas, sobre o que já aconteceu, que a gente terceirizou um pouco da educação dos nossos filhos, né, para a escola, para os avós, para a TV, para os treinamentos, enfim, para todo lugar que a gente fez isso, né? A gente acabou fazendo isso por força mesmo de um comportamento da sociedade. E eu queria falar com você agora, eu queria que a gente conversasse, né, com o pessoal, falando justamente dessa questão dos nossos conflitos, né? Como é que a gente pode estar melhorando, trabalhando essa questão dos conflitos aí, pelas diferenças, como é que, né, já que eles nascem pelas diferenças, eu já trabalhei isso aqui, como é que é essa questão dos conflitos de papéis, como é que a gente pode trabalhar isso aí? Bom, conflito, eu acredito muito que hoje a gente vive um distanciamento, mesmo antes da quarentena, as famílias já estavam muito distantes, né? Sempre que eu converso com os adolescentes, eles falam, ai, Débora, eu não sei como conversar sobre isso com os meus pais, vejo muitas crises de relacionamento mesmo, né, pelo distanciamento. E a quarentena, o que aconteceu? Enfiou todo mundo dentro de um potinho e tampou. E aí tá todo mundo junto e misturado, enlouquecido. Só que ninguém se conhece. Ninguém mais sabe, né, se relacionar. E aí deu ruim. Deu ruim. Deu muito ruim, né? Deu muito ruim. Essa semana eu compartilhei uma pesquisa que eu estou fazendo com os adolescentes, com os meus alunos do cursinho aqui, né? Eu sou coach de escolhas profissionais num cursinho preparatório aqui em Brasília. E, cara, eu fiquei muito assustada com algumas respostas, porque, assim, o maior medo deles é continuar levando uma vida sem alcançar os seus objetivos. E aí eu coloquei lá, assim, como é o seu relacionamento com seus pais? Você conversa com seus pais? Aí tinha 3 opções. Sim, não e depende do assunto. E aí, aqui tinha mais de 87% era depende do assunto. Aí eu falei, uai, gente, mas como assim depende do assunto? Aí tinha uma outra questão embaixo. Se depende do assunto, qual é o assunto? E assim, o que eles colocam lá? Os adolescentes especificamente. Eles não conversam com os pais sobre relacionamento, sobre escolhas profissionais. Eles não que problemão. Com os pais. E teve algumas colocações assim que me surpreenderam bastante, que eles falaram assim, só conversa o que não vai dar problema. Ou seja, quando a gente para pensar o que daria problema numa conversa entre pais e filhos, são esses conflitos de pensamento, conflitos de decisões, e que são as conversas mais importantes que a gente precisa ter com os nossos filhos, né? Então, assim, cara, eu fico vendo o quanto os pais, e principalmente as mães, nesse momento, elas estão bem perdidonas, porque elas tiveram que assumir alguns papéis que elas não estão muito habituadas, né? Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram que falava justamente dos conflitos de papéis, que agora as mães estão falando, né? Nossa, mas eu não fiz pedagogia, eu não tenho nenhuma formação, né, em licenciatura para poder ensinar, para poder dar aula, e agora estou enlouquecendo com essas aulas online dos meninos, não consigo fazer tarefa. E, gente, isso tudo é pelo distanciamento. Se a gente estivesse mais perto dos nossos filhos, acompanhando as tarefinhas e não sobrecarregando as professoras quando não tinha quarentena, a gente não estaria tendo tanta dificuldade, né? Verdade, é perfeito. A gente falou isso aqui agora, né? A gente está com a Gisele também, que é pedagoga, né? E trabalhou aí comigo em alguns projetos. Eu tenho certeza que as mães estão falando, triplica o salário dela, gente! E aí é exatamente isso, né? Enquanto escola, a gente sempre pede essa questão de maior proximidade dos pais, mas nessa necessidade, nessa questão da cultura, a gente, enquanto família, foi delegando e foi abrindo mão, né, dessas questões. E aí a gente vê agora adolescentes
nessa situação, não querendo conversar com os pais sobre questões que podem gerar conflito, e mães que não sabem o que fazer com esse monte de atividades todas dos menores. Por quê? Por conta desse distanciamento. Nossa, isso é complicadíssimo, né? Eu vi aqui, gente, que tem, pelo menos eu vi uma psicóloga aqui, né? Que quem tem um nome assim, Psi. Denise, tá sempre com a gente, é fantástica ela. Pois é, Denise, assim, eu vou dividir um olhar que eu estou vivenciando, mas eu te peço, por favor, que você pontue aqui com a gente também em relação a isso que eu vou falar. O que tem acontecido muito agora também durante a quarentena? Não só com os adolescentes, mas com muitos adultos. Desenvolvimento de depressão. Por quê? Justamente pela dificuldade de relacionamento, gente. Olha só o quanto isso, que é um valor tão importante, família, relação, foi se dissolvendo no decorrer da nossa vida, que agora que nós precisamos obrigatoriamente conviver intensamente com a nossa família, as pessoas estão surtando. Verdade. Né? Não só os pais com os filhos, mas os casais também, né, Marisa? Também. A gente já viu, né? Sobre isso, né? Vários casais que já estão aí a ponto de separar porque não sabem conviver, né? Não sabem conviver. Por quê? Eu estava conversando, minha mãe está aqui comigo, na hora que a gente estava vindo, a gente estava conversando a respeito, assim. Por quê? O que acontece? O nosso olhar, durante a quarentena, ele ficou muito mais focado nas pessoas que estão convivendo com a gente. Né? Então, assim, a gente conseguiu agora identificar muito mais as falhas, muito mais os defeitos, muito mais não, acho que menos as virtudes, sabe? As pessoas estão valorizando muito os pontos que a gente precisa melhorar. E esses são os grandes conflitos que eu acredito, Marisa, que estejam acontecendo dentro das casas. Verdade. Porque a gente quer que o outro seja melhor, mas a gente também não trabalha a nossa melhora. Eu falo a gente porque somos todos nós. Todos, né? Verdade. Se você é psicólogo, se você é psiquiatra, se você é coach, se você é doido. Eu sou um pouco disso tudo aí. Mais doida, eu acho. Mas assim, eu tenho visto muito a importância da gente ter um olhar mais doce, mais empático, sabe? A minha mãe, eu trouxe a minha mãe lá para casa, porque minha mãe é sessentona, com cara de quarentona, mas ela é sessentona. Setentona, aliás, setentona. Ela tá me corrigindo aqui, ó. Um beijo para ela. Beijo, ela mandou beijo. E aí eu fiquei muito preocupada, porque minha mãe não mora aqui em Brasília, e trouxe ela para cá, assim, na primeira semana de isolamento, ela já veio para cá. Então, assim, a minha mãe, ela tá dando uma força surreal lá em casa. Imagina. Porque ela consegue me ajudar, por exemplo, fazendo comida. Só que pensa, gente, a dificuldade. Aí começam conflitos que parecem ser tão idiotas, mas eles existem. O que um gosta de comer e que o outro não gosta de comer. O que um pode comer que o outro não pode comer. Eu sou intolerante à lactose, minha filha não come carne vermelha, meu filho não come verde, e o Jorge come até o reboco da parede. Não, brincadeira, marido! Tô brincando. Coitado. Bom, pelo menos ele o que fizer já não gera conflito, né? Já não gera conflito com ele. O que tiver tá bom. Só não pode fazer coisa muito fitness, assim, que ele não gosta. Mas aí pensa, o conflito na cabeça da minha mamãe, gente, de querer agradar todo mundo, ela não mora com a gente. Então ela e a avó querendo agradar os netos, né? Vó querendo agradar os netos, que não tá sempre junto, né? Imagina. Aí o que acontece? Olha só, são pequenas situações. Ó, o Jorge ali fazendo assim. Pequenas coisas que acontecem, por exemplo... a minha mãe está assumindo algumas tarefas que são dos meninos, que são obrigação dos meus filhos fazerem. E aí o que acontece? Eu fico brava. Porque eles não estão cumprindo com as tarefas que são obrigações dele. Mas minha mãe quer pôr no colo, quer agradar. Mas isso acontece na sua casa
É verdade? Porque aqui, minha filha, não sei por que aqui acontece isso. Também, que impressionante. Será que é só nas nossas casas que Não é, acontece isso? gente? E aí, como é que tá sendo aí na casa de vocês, gente? Porque, assim, eu tô falando desse tipo de conflito, óbvio que acontecem algumas discussões. Eu tenho um homem de 18 anos como filho, uma menina de 16 anos, que tem as suas ideias, as suas convicções, muito diferentes das minhas e das do Jorge, e muitas vezes geram embate, sim. Mas o que eu percebi em relação a nós e os meninos, por exemplo? Algumas questões muito desconfortáveis para ambos, eu sentei com o Jorge e falei assim, amor, esse não é o momento da gente ficar descascando ferida, sabe? Vamos Verdade. ficar mais de boa. E isso é até assim uma sugestão que eu faço para vocês que são pais e mães de adolescentes. Gente, não tá fácil para eles. Criança, então, tá sofrendo muito com esse isolamento, Verdade. sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar o nosso olhar mais amoroso, cobrar menos. Eles estão sendo sobrecarregados de tarefas da escola. Por mais que a escola esteja sendo online, quem tem filho em escolas particulares, né? Porque as escolas É. públicas, infelizmente, não estão tendo essa acessibilidade. A gente até tenta, sabe? Eu trabalho em escola pública, a Gisele também, né? E se mais alguém tiver, a gente até tenta, a gente criou aqui um grupo para poder fazer as atividades, mandar, né? A nossa experiência semana passada, dos 25 alunos de uma das turmas que eu tenho, 4 responderam às atividades. Olha aí. Mas a gente entende a dificuldade, entende por quê? Porque tem uma questão de internet, será que aquelas famílias têm condição de ter uma internet, pagar uma internet? Será que tem... Sabe mexer no WhatsApp, sabe mexer em algumas coisas, mas será que sabe dar conta disso aí? Né? Então, tem todo olha, esse trâmite. Gente, se tem alguma professora aí, amo vocês, admiro. Marisa, eu sou muito defensora da profissão de vocês, sabe? Eu acho uma das profissões mais lindas do mundo. E eu acho que nesse momento, o que está acontecendo? É muita novidade para todo mundo. Para todo mundo. Tá tendo Gente, professor virou youtuber, né? Professor teve que virar youtuber. Não, eu recebi um meme esses dias, eu quase morri de rir, os professores lá do cursinho, que ele falou assim, você tá achando que eu sou só professor? Não, eu sou um professor youtuber de última geração. Gente, desse jeito. O que está acontecendo? Os jovens, eu vou falar mais dos jovens do que das crianças, porque são mais a minha expertise aqui. Eles estão sofrendo demais por não poder estar junto com os amigos. Eles, assim como nós, muitas vezes temos algumas fugas, sabe? De encontrar os amigos, de trabalhar em loco, né? De sair do ambiente familiar, do ambiente de casa. Eles também fazem isso dentro da escola. E eles estão enlouquecidos. O número de depressivos, de transtornos de ansiedade, isso tudo teve um pico muito alto agora, durante a quarentena, independente da colocação social, dos alcances e das possibilidades financeiras. Porque todo mundo está precisando se reconstruir, né, de se reinventar, na verdade. Os professores, a mesma coisa. Eu tenho um professor na faculdade que é um senhorzinho, gente. Coitado, deve estar sofrendo horrores. Para ele fala assim, gente, tá difícil para mim, eu não consigo. Aonde que eu aperto aqui para colocar o slide? Sabe, ele também tem dificuldade de executar o papel dele como professor. O nosso resultado é completamente diferente. Em sala de aula e online. Eu já peguei os meninos, segredo aqui entre a gente, hein? Já peguei os meninos dormindo na aula, gente. Mas é verdade. Ligadão. Mas fica. Lá, todo, né, dando a aula e o menino do lado dormindo. É sacanagem isso com o professor. Mas também é sacanagem com o aluno, sabe? Porque ele não... A minha filha, esses dias, ela veio perto de mim, assim, ela me abraçou. Ela falou, mãe, eu não estou aguentando mais aula online. Eu abracei ela e falei, filha, calma. Isso não é para sempre. Eu também não gosto da minha aula online, mas graças a Deus, olha o nosso benefício. Nós estamos conseguindo ter aula online. Tem vários outros estudantes que não tem. Estão com o estudo parado.
Parado, e perdido quase que o ano, né? Perdido, se não for fazer nada, fica perdido, né? Exato. Então, assim, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus filhos é, primeiro, tolerância. A gente precisa entender que esse é um momento que vai passar. Quando? Ainda não Sim. sei, mas vai passar. Né? O segundo ponto que a gente tem trabalhado muito lá em casa, um olhar empático. Olhar para o outro, não como a gente... Sabe aquela frase que a gente ouviu errada a vida inteira? Trate o outro como você gostaria de ser tratado? Não, gente. Mentira. Trate o outro como o outro Como quer ele. ser tratado. Né? Desse jeito. Então, assim, e um terceiro ponto que a gente tem trabalhado muito. A gente precisa ter um momento em família. Mas, sabe, um momento para ficar legal, um momento gostoso pra gente ou jogar um jogo, ou assistir um filme, assistir uma série, assistir uma novela com a vovó, que a vovó adora novela, né? Mesmo que sejam as reprises aí das novelas antigas. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, olhar para o outro, o que é importante para o outro, né? Valorizar o que é importante para o outro. E, assim, abrindo uma questão importante, é que tanto no meu trabalho quanto na minha família, todos nós já fizemos, né, a nossa ferramenta maravilhosíssima, o Cevat, que trouxe para nós uma clareza muito grande para melhorar os nossos relacionamentos, né? Porque, verdade. Assim, a gente teve esse privilégio. Alguns conflitos que a gente, sabe, não entendia por quê. Depois que a gente fez o Cevat, a gente conseguiu entender que os nossos valores são diferentes. E isso é conflitante, né? Eu até dividi com a Marisa, assim, por exemplo, o meu valor, a minha dimensão com maior pontuação que fala, Marisa, maiores notas, pode ser, né? Pode ser pontuação. No Cevat, relações, gente. Relações pessoais. Penso tanto que eu tô sofrendo com isso, gente. De não poder pegar Não nas pode pessoas. abraçar! Eu vi uma postagem esses dias, eu tô louca pra beijar os outros, pra abraçar os outros e olhar os outros, gente. E aí, por exemplo, a minha filha, ela já não tem a maior dimensão dela, não é relações pessoais. Então, isso é conflitante. Ou até mesmo a subdimensão que seja, mesmo que a gente tenha as mesmas dimensões, mas com uma subdimensão muito diferente, isso também é conflitante, né? Então, com certeza. Assim, o meu filho, ele tem trabalho duro baixo, que é conflitante com o meu marido, que tem o trabalho duro nas tampas de alto, né? Então, assim, são valores que fazem toda a diferença. E fora, gente, valores que a gente conhece habitualmente, né? Então, assim, para mim, família é um valor acima de todos. Então, eu tenho me esmerado muito, tanto em produzir conteúdo aqui nas redes sociais para auxiliar muitas famílias, mas para melhorar o meu papel como mãe dentro da minha família. Sabe? De acordar os meninos com um beijo, com um abraço. Agora tá mais friozinho aqui em Brasília, então, assim, eu deixo eles dormirem até um pouquinho mais tarde. Hoje, por exemplo, que não tem aula, eles dormem até um pouquinho mais tarde, mas a gente faz algumas atividades juntos, entender Perfeito. o momento de cada um, sabe? Então, assim, eu não sou perfeita, sabe, Marisa? Eu cometo muitas falhas ainda também. Mas eu acredito que quando a gente está disposto a melhorar, a aprender, a executar os nossos papéis simples, que ser mãe, gente, é simples. Tô dizendo que é fácil, não. Mas é simples. Exatamente. Exatamente. É diferente não é? ser simples de ser fácil. Não é fácil, não. É difícil para um tantão, que eu ia falar uma coisa que não podia falar. Mas é muito difícil. Mas é muito gostoso, sabe? Quando você vê o seu filho se desenvolvendo, você vê o seu filho aprendendo. Cara, de verdade, quando eu vi que o meu filho fez 18 anos e ele é um menino, assim, de um coração, sabe? Ele é extremamente amoroso. Eu vejo a minha filha, sabe, vencendo uma dificuldade atrás da outra e firme, sabe? Forte pra caramba. Meu marido, um cara, assim, que eu admiro pra caramba, um cara muito guerreiro,
muito dedicado. Então, isso tudo, quando a gente consegue enxergar todos esses pontos positivos, a gente minimiza os conflitos, sabe? Se vai começar uma discussão, gente, toma um copo d'água e deixa a água parada na boca, que aí você não vai discutir com ninguém, É sabe? verdade, é verdade. São algumas Alguém tem que saídas. ceder, né? É necessário que cada um Exatamente. ceda, não pode ser um só ceder o tempo inteiro, Exatamente. né? É necessário que cada um ceda um pouco, né? Para que haja essa harmonia, né? Haja Com certeza. esse bem-estar. Você falou aí de a gente está resgatando algumas atividades, vendo uma TV junto. Aqui em casa a gente gosta muito de assistir série, né? Mas uma Sim. coisa que eu gosto muito, que eu acho que traz assim uma animação e traz um conhecimento, é um bendito jogo de tabuleiro. Gente, qualquer jogo de tabuleiro. Cara, É joga um jogo de verdade. tabuleiro, chama a família para jogar junto. Então, aqui em casa a gente tem um que a gente joga mais, né? E fazendo propaganda, é o QI, a gente joga, todo mundo joga. Eu jogo, meu marido, minha filha, minha mãe, então a gente senta todo mundo, vamos jogar. E vamos jogar. Ai, uma Isso delícia. ajuda, né? Porque assim, os comportamentos se evidenciam nessa questão do jogo e a gente precisa saber. Então, você falou aí uma questão que é importantíssima. Enquanto pais, nós precisamos assumir essa responsabilidade de tranquilizar essa galera, tanto as crianças quanto os adolescentes, e trazê-los mais novamente para esse nosso universo, para que eles não falem assim, só vamos conversar só o que é necessário. Só o que é Necessário em chato. né? Só vão conversar aquilo que, na verdade, é desnecessário, né? Que é o que não causa conflito, né? Na verdade é isso. Quando ele fala lá que vai depender do assunto, ele só quer conversar aquilo que não gera conflito, ou seja, aquilo que é desnecessário conversar. Exato. E a gente precisa aproveitar esse tempo para resgatar, né, essas questões, mas com sabedoria, né? Porque até Com que ponto certeza. nós não estamos aumentando o conflito que eles já estão sentindo? Até Não, com que certeza. ponto, enquanto pais, a gente não está incentivando e dando gás para uma depressão de adolescente? Muito, muito, total. Inclusive, assim, eu quero aproveitar, Marisa, quem está assistindo essa live agora ao vivo ou assistindo posteriormente, eu estou fazendo algumas alterações no e-book que eu tenho sobre comunicação relacional. E eu Que estou show! inserindo algumas questões agora, que a gente está vivendo agora, na quarentena, né, com esse olhar que a gente precisa ajustar para conviver em paz, em tranquilidade, gente. Não é aceitar o outro, mas é respeitar o outro, que isso é diferente, né? Quando a gente Muito. olha para o outro com respeito, a gente tem muito mais compreensão e a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue se entender melhor, a gente livra muitos conflitos que a gente está vivendo hoje, porque é falta de respeito mesmo, É com as verdade, verdade. diferenças, com as escolhas, né? Então, eu gostaria, assim, quem tiver interesse e quiser esse e-book, é um e-book gratuito, pode me chamar no direct ali, que eu envio o link assim que ele estiver prontinho, que eu estou fazendo essas alterações, eu envio o e-book com o maior carinho. Eu, assim, me sinto de verdade muito feliz em poder estar aqui falando desse papel que é o mais importante da minha vida, sabe, Marisa? Eu, pequenininha, 12 anos de idade, eu já tinha uma preocupação se eu podia ser mãe. Porque Barato, né? eu tenho aqui do meu lado o maior exemplo de mãe para mim, uma mulher corajosa, guerreira, forte, sabe? E eu queria ser isso para os meus filhos. E eu vejo que hoje eu consigo trabalhar alguns pontos que a minha mãe Bacana. não teve oportunidade de desenvolver para trabalhar comigo. Então, eu consigo, sabe, enxergar que o melhor papel que eu exerço na minha vida é o papel de mãe. E eu amo loucamente isso. Eu quero desejar para todas vocês amanhã e depois de amanhã e todos os dias, dias de muitas bênçãos, sabe? Muitas descobertas, muitos aprendizados nesse papel que a gente vai aprender para o resto da nossa vida, o que é ser mãe, né? Enlouquecer e sorrir sendo louca, dizendo eu te amo para aquele ser que te enlouquece.
Fantástico, fantástico. Não, é isso mesmo. A gente precisa estar criando, né, essas estratégias, né? Eu falei lá no início que a estratégia que funciona na sua casa, não, de repente, não é a que funciona na minha casa. Por quê? Porque os nossos valores são diferentes. Mas existem algumas questões que a gente pode observar e trazer aí como receita, e aí a gente vai dosando. Então, você falou dessa questão da tolerância, você falou dessa questão da empatia, eu falei dessa questão do diálogo, e você frisou isso bastante também. Então, essas questões é que elas vão ajudar a você a criar outras estratégias. Como você vai fomentar esse diálogo na sua casa, né? Aí é a estratégia de cada um, né? Exato. E aí, tenho certeza que as dicas lá do e-book da Débora vão ajudar bastante, né? A você desenvolver e ir trabalhando essas questões. Olhar o outro, né? Importantíssimo que a Débora colocou. Não é tratar o outro como você quer ser tratado. Porque se eu olhar, por exemplo, um ponto de conflito aqui em casa, que não chega a ser um conflito, mas a gente tem que saber dosar, é porque eu não sou essa pessoa de muito abraço, muito beijinho, muito, sabe, e a minha filha e o meu marido já são, assim, sabe, eles precisam do toque, precisam se sentir queridos, precisam se sentir, sabe, abraçados o tempo inteiro. Então, assim, a gente senta aqui para ver uma série, alguma coisa, né? E eles precisam, né, dessa questão do toque. Aí tem hora que me irrita, né? Parece que irrita na pele, né? Eles sabem, isso aqui, a gente já trabalhou isso bem. A próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te abraçar só de ódio. Mas aí a minha filha disse que se espantou comigo, né? Dentro que eu fui mudando esse comportamento, né? De abraçar as pessoas e tal. Mas você vai trabalhando isso. Não é? Então, então a gente começa a abraçar mais, isso não é meu, mas eu começo a trabalhar isso mais, tá mais, e vou demonstrando carinho, vou chegando e tal. Aí chega uma hora e fala assim, gente, agora tá bom, né? Mãe, tá bom, já deu o teu limite. Então, assim, tudo tem limite. E eles reconhecerem também essa questão, e o quanto isso é importante. Não, poxa, minha mãe já doou a beça sobre isso, então agora eu vou parar um pouquinho, porque agora eu vou respeitar o tempo dela também. Isso é bacana, porque você vai fazendo, porque o que é importante para mim, de repente não é importante. Eu faço de outra forma. Eu demonstro amor de outro jeito, de outra forma. Isso acontece em todas as casas. Isso não é na minha, não é na sua. E a gente tem 27 segundos, 25 segundos. Jesus, gente, tem surpresa, entra lá no link do meu Insta, tem e-book, e tem que ter um e-book aí que a Débora vai dar pra gente aí. Exatamente. Gente, obrigada, Marisa, de todo o meu coração. Gente, um beijo enorme para vocês. Um Dia das Mães